Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira estamos aqui, iniciando um novo capítulo do livro Jesus e Atualidade. Nós estamos no capítulo 13º, Jesus e Revolução. E para iniciar este capítulo, o Eduardo pensou em nos colocar algumas questões que eu queria que ele apresentasse para a gente. Tá, joia. Eu vou projetar aqui, então. Boa noite a todos. Apareceu para todos aí? Sim. Ok. Então, pessoal aí que está assistindo agora, né? A proposta desse autodiagnóstico é agora iniciando o capítulo, a gente fazer uma reflexão sobre o tema, Jesus e Revolução. Então, são 3 perguntas. A ideia é que vocês possam pausar esse vídeo, anotar em um papel as respostas e depois, ao fim do capítulo, depois dos encontros, a gente fazer uma reflexão se a gente continua com a mesma perspectiva e o que mudou no nosso comportamento. Então, a primeira pergunta é, para você, o que significa ser revolucionário? Qual que é o significado dessa palavra? O que te lembra revolução? Ser revolucionário. Fica à vontade para anotar, né? E depois a gente faz o comparativo ao final do capítulo. A segunda pergunta, você enxerga Jesus como um homem revolucionário? Sim ou não? E por quê? Se você acha que ele foi revolucionário, que ele é revolucionário enquanto homem que viveu aqui na Terra, se sim, por quê? Se não, por quê também? Para a gente refletir durante o estudo. E a terceira pergunta é uma questão pessoal, né? Diante dos ensinamentos do Cristo, que a gente viu até hoje, tudo que a gente já conhece. Quão revolucionário você tem sido neste ano? Então, nessa pergunta é importante lembrar que, de acordo com aquilo que você entende como ser revolucionário e com os ensinamentos que Jesus nos deixou, que a gente está tendo com acesso ao conhecimento pelo estudo, né, da obra da mentora Joana de Anjos, e todo o evangelho que a gente já conhece, quão revolucionário você tem sido nesse ano. Então, de janeiro até hoje, quão revolucionário tem sido as suas atitudes. Então, tem uma escala de 0 a 10, então pode pontuar, né, anotar aí também, de 0 a 10, quanto você se considera, e também se quiser colocar uma justificativa, por que deu essa nota, se deu 4, se deu 7, se deu 8, se deu 10, se deu 0, então por que você acha? E fica essa reflexão, então, para a gente ir trabalhando durante o capítulo. Eu vou interromper a apresentação, tá? Nós agradecemos, Eduardo. Eu que agradeço. Você quer falar mais alguma coisa ou podemos começar? Podemos começar. Obrigada. Então, vamos lá, né? Jesus e Revolução. O computador tá lento. Aí. Jesus e Revolução. Então, nossa trajetória até aqui tem sido longa, né? A gente já está há 1 ano e 1 mês. Nós começamos em fevereiro, logo depois do Carnaval de 2020, então nós já estamos há um pouco mais de 1 ano nessa trajetória. Nessa trajetória eu vou falar muito rápido, tá? Os capítulos, a gente já estudou a questão de Jesus e Desafios, são 20 temas relacionados à atualidade. Então, Jesus e Desafios, Jesus e Reencarnação, Jesus e Humanidade, Jesus e Amor. Jesus e Tolerância, Jesus e Honra, Jesus e Justiça. Jesus e Dever, Jesus e Alegria, Jesus e Coragem. Jesus e Decisão. E o último que encerramos na semana passada é Jesus e Responsabilidade. E agora nós vamos estudar Jesus e Revolução. O que Jesus tem a ver com revolução? E qual é a atualidade dessa questão relacionada à revolução? É tudo isso que a mentora vai nos instruir, se bem soubermos entender seus ensinamentos. Então, tá aqui, né? Ai, gente, esqueci, tá? Capítulo 12, mas é 13. Foi a correria. Capítulo 13, Jesus e Revolução. A primeira parte, a mentora mudou um pouquinho. Como ela
dividiu aqui esse capítulo, tá? Então, a primeira parte, ela vai falar da psicoterapia do Evangelho. Na segunda parte, a revolução íntima. E na terceira parte, como de praxe, virão os conselhos da mentora em relação à revolução. Então, eu escolhi uma frase aqui para a gente refletir, e vocês já vão entender, porque a princípio não tem nada a ver com revolução, vocês vão ver que não tem, mas vai ter com a leitura, né, de hoje. Então, ouvir é uma arte. Ouvir sem julgamento é sabedoria. Ouvir com amor, isso é divino. Então, eu vou deixar lá aí na mente de vocês, começar a leitura para que vocês possam entender por que essa frase está aqui hoje. Então, a primeira coisa que nós precisamos, antes mesmo da leitura, é entender o que é revolução. Revolução, palavra no português revolução, ela vem do latim revolutio. E revolutio, tudo que começa com re, né, tem esse prefixo re, é de novo, significa de novo. E então, revolutio, então re é de novo, voluto é dar voltas. Então, revoluto é o quê? Dar voltas. E dar voltas e ficar repetindo, né, as voltas. Esse termo surge primeiro no contexto da astronomia, no estudo, né, da órbita dos planetas. Então, a revolução é um movimento de... Eu estou lendo, mas não é isso que eu quero falar. Então, esse termo, dar voltas, ele vem da astronomia. Então, quando a gente pensa a Terra fazendo um movimento durante um ano em torno do Sol, é a revolução do planeta Terra, revolução planetária, né? Revolução do planeta Terra em relação ao Sol. Então, é esse ato de dar voltas, ou seja, nesse ato de dar voltas, eu passo por situações diferentes, né? Cada etapa, cada fase dessa volta. A gente vai ver, por exemplo, né, no planeta Terra, durante esse caminho aí da volta, em cada hemisfério a gente tem as estações do ano, que cada uma tem a sua característica. Mas que além de ter essas mudanças, o que é característico dessa revolução, falando em astrofisicamente, que em algum momento torna-se, volta-se, dar volta é um ciclo fechado, volta-se à situação normal, ou seja, mudança, sim, mas que depois da mudança você caminha para uma estabilidade, né? Então, dentro desse sentido, a partir do século 17, 17, 18, né? Começa-se o uso da revolução dentro desse caráter de movimento social. Então, os dicionários nos trazem que revolução é um movimento de revolta contra algum tipo de poder estabelecido, que visa essencialmente a promoção de mudanças significativas nas instituições econômicas, políticas, morais e culturais. Aqui nós poderíamos incluir, inclusive, religiosas, não é verdade? A doutrina dos espíritos, de fato, trouxe uma revolução religiosa. Por quê? Porque foi um movimento que buscou promover mudanças significativas nas instituições. Não sei se vocês concordam com isso, depois vocês me falam. Mas aí está aí a origem do termo revolução, primeiro astronomicamente e depois utilizado na questão das mudanças. Mas eu volto a enfatizar. E vamos ver o que a mentora vai nos trazer, se pode corroborar isso aí que eu estou falando. A revolução mexe, ela muda, mas essa mudança, ela se entranha no meio de tal forma que volte à situação normal, ou seja, existe uma mudança abrupta, um momento de perturbação, mas que depois você tem uma estabilidade, certo? Então, começando a leitura com Joana. Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo.
Não importava o revestimento, a aparência com que se lhe apresentavam as pessoas, ou como estas se referiam às suas doenças ou seus sentimentos. O que ela está querendo dizer aqui? Olha, todas as pessoas que vieram até Jesus, seja elas ricas, pobres, saudáveis, doentes, crianças, velhos, mulheres, homens, não importava a aparência, a vestimenta ou qual era a relação que elas tinham com as suas doenças ou com os seus sentimentos. Jesus a todos atendia na condição de psicólogo profundo. Olha só que interessante. Aí eu coloquei essa imagem para que nos ajudasse a pensar isso. Então, Jesus como psicoterapeuta, não sei se vocês se lembram, que lá no início desse livro, lá na introdução, Joana fala isso, que a humanidade, no momento, ela necessita de Jesus descrucificado como um psicoterapeuta. Então, ou seja, suas lições, Jesus olhando para nós, nos ajudando a levar a vida com mais leveza, de forma a saber bem viver. Então, Jesus tinha esse caráter. Eu vou ler mais uma para discutir com vocês, tá? Só para ganhar um pouquinho de tempo. Então, uma pessoa, quando verbaliza o que lhe vai no íntimo, então veja, quando alguém vai falar de si, quando ele verbaliza o que ele está sentindo, o que acontece? O homem, invariavelmente, escamoteia, ou seja, esconde no envoltório das palavras o que desejaria dizer. Então, mesmo quando a gente tenta dizer, na hora de dizer, a gente acaba escondendo coisas. Nas palavras, não colocando aquilo que nos vai no íntimo. Há mesmo, de forma inconsciente, um terrível pavor para alguém desnudar-se perante si próprio, e não menor diante de outrem. Então é isso, gente. Aqui a Joana, ela está nos dizendo que é invariável, ou seja, todos nós fazemos isso, que aquilo que falamos não está 100% coerente com aquilo que sentimos. Entretanto, Jesus, o psicoterapeuta, ele não precisava que as pessoas, e isso vale até hoje, que nós possamos verbalizar, dizer o que vai nos íntimos. Ele nos enxergava como um livro aberto. Deixa eu ver um pouquinho para vocês, depois eu continuo. E aí, alguém gostaria de fazer algum comentário? Isso? Ainda não chegamos em revolução nenhuma, tá vendo? Ela só está falando de Jesus, com essa capacidade que ele tinha de acolher as pessoas e orientar as pessoas, sabendo o que elas traziam no íntimo. Eu tenho muito medo disso, muitas vezes, sabe? A hora que eu falo, gente, Jesus nos enxerga por dentro, às vezes isso dá um pavor na gente, né? Mas é isso. Ele nos vê como nós somos. Realmente. Isso é muito interessante, né? Porque quando a gente, até numa prece, né? A gente começa a, antes de agradecer, começa a pedir demais. Não sei se ocorre com alguém do grupo, mas por vezes, nos meus pedidos, eu percebo que eu estou indo além da conta. Eu estou pedindo algo que é minha responsabilidade, é a parte que me toca, né? Então, essa coisa da gente esconder, do ser humano esconder, é aquele velho problema, né? A gente esconde muitas das coisas, às vezes não é nem de uma forma proposital, é porque a gente a gente não nos conhece ainda de forma integral.
né? Às vezes a gente está pedindo alguma coisa ou está mostrando alguma coisa para alguém de nós mesmos e nós mesmos não sabemos o que nós somos, né? Nós mostramos aquilo que a gente consegue ainda perceber. Mas se a gente fizer uma autoanálise, se aprofundar mais no autoconhecimento, aí sim, talvez a gente tivesse, lógico, precisaria de coragem de mostrar o nosso verdadeiro eu, né? Os nossos verdadeiros sentimentos, né? E, então, essa coisa de o ser humano, muitas das vezes, não se mostra, é porque ele mesmo se reconhece ainda muito pobre, né? E outras vezes, ele sabe que é pobre e se nega a reconhecer a sua pobreza. É uma questão de orgulho, de ignorância, enfim, eu acho que vários fatores somam para que o ser humano não se mostre, na verdade, como ele é. Mas Cristo tem um olhar muito profundo e dele nós não escondemos absolutamente nada. A gente é que tem que ter o reconhecimento que nós estamos mostrando algo que nós sabemos que não somos. Isso é uma questão de humildade. Tanto que a mentora fala, né, Márcio, que é inconscientemente, é isso mesmo que você falou, quer dizer, não é porque a gente quer, porque às vezes a gente está aqui, a pessoa está falando, mas eu não faço isso, eu não sou falso, né? Mas não é isso, não é questão de ser falso, não é disso que estamos falando, né? É da questão de que a gente não se enxerga, a gente não sabe exatamente aquilo que a gente é. E às A gente não vezes se conhece, né? E conhece a ti mesmo ainda e está tá longe. lá na superfície ainda. Né? E você quer ver quando a gente se revela é numa situação de raiva, né? Ou quando a gente é contrariado. Aí você fala assim, mas eu falei sem querer. Não é que você falou sem querer, é que você despertou um lado que você não quer ver. É bacana, achei interessante essa questão de falar, né, sobre o comportamento de Jesus. Eu gosto quando fala porque ele esteve como um ser humano, então se ele fez, a gente pode se assemelhar, né? Quando fala que ele sempre agiu como um profundo psicólogo, então talvez a gente não tenha habilidades para isso, fazer como ele fez, mas acho que é um espelho que a gente pode ter, se espelhar nisso, a ponto de ouvir. E aí retoma naquela frase que você trouxe, né, André? Ouvir é uma arte, ouvir sem julgamento é sabedoria, e ouvir com amor é divino. Então, nosso exemplo divino está aí. É um exercício para a gente, porque e se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Então, a gente já tem a resposta ali, que é esse ouvir sem julgamento. E é interessante quando fala também sobre a gente essa questão de ter medo de ser avaliado pelo outro, de ser medido, e ela fala que, primeiro ela fala do medo que a gente tem de nós mesmos avaliarmos. Da mesma forma, a gente tem medo do outro. Então, igual você falou, aí no momento de raiva a gente se revela e fala, nossa, né, como assim? A gente encontra justificativo. Então, quando a gente está falando, ela diz que as palavras, a gente se esconde por trás das palavras. Mas como assim? Estou sendo sincero. Mas é porque talvez a gente esteja vendendo com as palavras uma percepção que a gente quer ter de nós mesmos, mas não uma percepção real, né? Que é uma varredura, fala, peraí, eu sou isso aqui mesmo. E eu vejo como algo que me ajuda bastante, eu preciso praticar mais, que é a meditação, o relaxamento, de ouvir os próprios pensamentos, né? Pra gente se espantar, talvez, falar, peraí, será que eu tenho percebido isso mesmo? Porque essa voz que fica na cabeça da gente, que a gente fica pensando, e que a gente acha que somos nós mesmos, né? Que é o consciente, a gente formula, fala, não, eu sou calmo, eu sou paciente, não estresso. Mas no momento de raiva, a gente se revela. Então tem muita coisa por debaixo, né, desse véu do inconsciente. E a gente, como é que a gente quer exercitar o amor com o outro, de ouvir como um psicoterapeuta ali, né, ver com profundidade a alma do outro, e como a gente vai ouvir para ajudar se a gente não está apto a ouvir sem julgar? Então, até nós mesmos, se a gente começa a fazer uma reflexão, começa a fazer ali uma busca, uma meditação, um relaxamento para se escutar. No primeiro ponto, a gente se percebe como um ser errante. Se a gente for julgar e não tiver amor, né, quem julga não ajuda. Então, acho que Jesus traz esse ensinamento, igual o seu Márcio falou, e você também comentou, André. Jesus, eu acredito que ele olha para a gente com amor, porque se ele fosse olhar ali com as nossas imperfeições,
Que valor teria? Então é esse amor que a gente tem que se espelhar nele para ouvir primeiro a gente, se escutar e intervir, né, onde a gente pode fazer, ver onde a gente precisa. Da mesma forma, quando a gente estiver mais habituado com isso, a gente vai conseguir ouvir melhor o outro e conseguir ajudar sem julgamento, com mais amor. Então acho que são as duas partes, para a gente e para os outros. Porque não basta ter essa habilidade de saber escutar e tudo, mas se não souber tratar o problema, tratar as dificuldades com amor, sem julgamento, com tolerância, foi em vão ter feito todo o diagnóstico que foi feito antes, se a gente não tiver uma escolha que traga uma solução, né? Exatamente, né? E muitas vezes Jesus falava assim, mas ele sabia ouvir. É isso mesmo. Que não adianta, você viu que ela falou, a gente se esconde atrás das palavras, né? Então, quer dizer, a gente faz curso de oratória, não faz curso de oratória? Faz. E curso de escutatória? Vocês já ouviram falar se existe? Escutatória? Não. Tem falta, né? E aí a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Por que será? Muitas vezes é necessário calar para poder ouvir. E vocês sabem que eu falo pelos cotovelos, né? Eu sou igual a Emília do sítio. Vocês lembram, gente, da Emília? Que engoliu as palavras lá e aí você falando? Então, às vezes eu acho que eu sou um pouco Emília. Mas uma atividade que eu gosto muito, assim, é o atendimento fraterno. Porque eu exercito, eu tenho que ficar quieta. Eu tenho que ouvir. Porque muitas vezes a pessoa não quer saber o que eu acho da situação. Ela está precisando falar da situação, porque a hora que ela fala da situação, e nos cursos de atendimento fraterno a gente sabe disso, quando ela fala, ela mesma está processando. Então, assim, o que ela precisa não é da minha fala, ela precisa do meu ouvido, né? Então, assim, eu acho que isso me fez um bem enorme, porque eu tenho que exercitar isso. Fica quieta, ouve, faz expressões que você está entendendo a pessoa, né? E sem julgamento, né? Aí é que tá o lance da coisa. Que a pessoa vem falar assim, mas isso, eu não tenho que julgar do que ela tá falando. Mas assim, como nós somos humanos, eu vou confessar para vocês, de vez em quando rola um julgamentozinho. Aí você tem que voltar e falar assim, peraí, o que você tá aprendendo? E aí você desjulga, entendeu? Você julga, aquela luta com o pensamento, que é isso que você estava falando da meditação. Então, assim, você acha que você não tem, nossa, eu superei isso. Superou nada. Para que você vê uma coisa que você está lá pensando. Aí vem o vigiar e orar. Aí você vem e vigia. Não, peraí, não quero fazer assim. Quero fazer diferente. E aí é um treinamento. Então, eu acho que esse é o nosso treinamento, sabe? Treinamento de vida. Ouvir, coletar do outro aquilo que tem em mim, perceber que se eu estiver julgando é porque aquilo que ele tem, eu tenho em mim escondido, né? E aí vai trabalhando nisso. Isso, gente. O seu Márcio está com a mão levantada. Oi, Márcio. Não, é quando você disse que a gente precisa de, muitas vezes, calar, né? E calar, para mim, eu aprendi que não é só deixar de emitir sons, palavras, não. A gente precisa de fazer silêncio mental, né? Para ouvir o outro. Não adianta nada eu ficar com a boca fechada, o outro falando, mas mentalmente eu estou respondendo ele, às vezes até de forma grosseira. Eu tô numa luta mental com ele falando e eu pensando. Então, acho que o silêncio, nesse momento, tem que ser também mental. Muito bacana. Eu lembro de uma frase que fala assim: nós não temos que ouvir para responder, ouvir para entender. Se a gente entende, a gente está pronto para responder depois, né? Porque, igual o seu Márcio falou, a pessoa está falando, eu estou pensando na minha resposta aqui. E é um trabalho. E outro ponto também que eu achei interessante que você comentou, André, é que eu ouvi uma frase sobre meditação que fala que meditação é você, não é silenciar a mente, é você perceber os pensamentos, que eles existem, e não se apegar a nenhum deles. Bom ou ruim, você percebe que está ali, então é um autoconhecimento. Sem se apegar, porque a gente tem a capacidade de pôr o foco em algum pensamento específico, principalmente quando a gente está com medo, está desesperado, está revoltado, então a gente fica ali só naquele pensamento. Então a gente tem essa habilidade de dar o enfoque para os pensamentos.
acho que um dos exercícios da meditação é a gente perceber tudo que está passando na nossa mente e não se apegar. Falar, beleza, mas tem que fazer compra? Tem. Ah, não perdoei fulano, tá me fazendo mal? Beleza. E assim, você vai percebendo, e com o tempo, igual você falou, quando a gente desabafa, a gente está se escutando também. Então, como a gente não tem essa prática, não é ensinado muitas vezes a silenciar para poder escutar os pensamentos, a gente tem que desabafar, que falando para os outros, a gente se ouve um pouquinho, pelo menos, né? Não sei se você já notou, ô Eduardo, ou alguém do grupo, você está conversando com a pessoa, mal você termina de falar, a pessoa te dá uma resposta, ela já tem a resposta pronta. Enquanto você estava argumentando com ela, ela já estava pensando na resposta. Ela não estava te ouvindo. Ela não estava procurando te entender, te compreender. Ela não estava do seu lado, ela estava contra você. Ela tinha o intuito de que as coisas certas só estão com ela. Ela tem a resposta para tudo, né? E isso, para mim, eu acho que não adianta absolutamente nada. Quando a gente procura alguém para nos ouvir, eu acho que as duas partes têm que estar abertas ao diálogo. Um ouvir, respeitar e entender o outro, para responder no sentido de ajudar, e não de contestar, de contrapor, de fazer o outro menor. É interessante porque eu lembro do exemplo que você deu uma vez, André, que você foi desabafar com alguém e a pessoa despejou ali os problemas dela. Então, assim, realmente, acho que é um exercício de empatia, né? A gente fala assim, poxa, o outro quer falar, deixa ele falar. Por mais que eu não tenha, né, não vou conseguir aconselhar, tô com um pé de problema também. E acho que é uma questão natural, né? Se a gente for É uma maduro... realidade, né? Tipo, eu vou falar a minha vez, deixa o outro falar a vez dele, depois eu falo a minha, mesmo que eu não vou trazer solução para ele, é só uma necessidade que a gente tem de se escutar através dos ouvidos do outro, né? A gente usa o ouvido do outro para poder falar um pouquinho. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Vou compartilhar com vocês. Eu achei interessante. Depois vocês me falam o que vocês acharam. Porque eu tô aqui numa construção, sabe? Então eu fico me dividindo no tempo, assim. E aí, de manhã, eu mandei uma lista, assim, de material e mandei para fazer cotação. Que mandei. Aí, disparei, falei assim, agora... Aí eu fui trabalhar, trabalhei à tarde, e falei, depois, na hora que chegar de noite, eu olho. Aí, quando foi no final da tarde, o telefone toca, eu atendi. E aí, era um dessas pessoas, dessas lojas, né? Ou seja, o que eu tô querendo contando isso? Era uma coisa estritamente, assim, comercial, entendeu? Impessoal, né? E aí a pessoa começou a me falar, porque aí eu não vou contar detalhes, né? Mas ele disse, então, olha, desculpa ter te demorado. Mas ele nem tinha, porque eu só ia ver de noite, né, pra mim. Olha, não te respondi e tal. Aí me contou, por que aconteceu isso? Aconteceu isso. Ele começou a falar. Aí ele começou a falar da vida dele, começou a falar da situação da mulher dele, que estava doente, e que não sei o quê. Eu ouvi mesmo, né? Eu falei, tá bom. Eu acho que ele tá precisando falar. Eu tava cheia de coisa pra fazer. Lembra que eu te falei que eu tava comendo melancia porque não tinha dado tempo? Que a hora que terminou a minha reunião, ele ligou. Aí ele falou que estava muito feliz, porque não tinha dado... Enfim, ele estava feliz. Ele teve um problema, ele passou uma situação, mas agora ele estava feliz que eu tinha resolvido. Eu falei, gente, o que que leva? Eu acho que eu atraio, sabe? O que que leva uma pessoa que, assim, nada, assim, e ele me contou a vida dele, assim. Eu falei, tá, né, tá, falei com ele, enfim. Mas assim, tá vendo? E aí, às vezes, acontece. Isso acontece, Eduardo. Às vezes eu tô... Agora eu não tô na fila de banco, mas às vezes eu ia na fila do banco, encontrava uma pessoa, encontro uma pessoa na rua, a pessoa vem e fala... Meu marido fala assim, se atrai, não é possível. Porque a pessoa vem e conta a vida dela, sabe? Acho que alguma coisa tá me dizendo que eu tenho que ter escutatória. André, talvez não seja por falta de... Talvez a gente não tenha habilidade suficiente, mas oportunidade não falta para a gente tentar ser um psicólogo profundo, a modelo de Jesus Cristo, porque realmente, assim, as pessoas chegam e às vezes a gente não tem nada, né? Tipo, no serviço é uma coisa, mas na fila de um banco, tão espontâneo, a pessoa te vê ali, peraí, como assim? Né? Deve que o anjo da guarda, o mentor espiritual, fala assim, desabafa nesse aqui, que ele vai te escutar. Deve ser, porque às vezes eu fico me perguntando, eu falei, gente, como é que a pessoa... Assim, eu posso falar com essa pessoa, entende? Porque, Sim. imagina, dependendo da pessoa, o que a pessoa vai falar? Eu tô com mais coisas para fazer, entendeu? Dá licença.
Mas eu acho engraçado, eu acho interessante. Gente, eu acho que é isso, né? Deu nosso tempo. Queria ter lido mais um pouquinho para chegar na frase, sabe? A gente não chegou ainda na frase do ouvir, mas vamos chegar a semana que vem, já adiantando, mas o Eduardo já captou a ideia, porque é isso, ela vai trabalhar quando Jesus foi esse psicólogo profundo. Ela vai falar da capacidade que ele tem de nos ouvir, gente, e nos ouvir não só o que a gente fala, percebeu o que ela está dizendo? Jesus ouve o que a gente sente, vamos dizer, ele percebe o que a gente sente, porque o que a gente fala, a gente não fala aquilo que está dentro, mas Jesus tem essa capacidade de nos perceber e nos perceber com amor. É isso, né? Então, eu agradeço a todos vocês, nós estarmos aqui nesse momento, reunidos, a oportunidade que temos de estarmos aqui, de conversar, de debater, de nos melhorar, de nos conhecer. E agradecemos principalmente a Deus, né, gente? A Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, que nos permite estar aqui hoje, aqui agora juntos. Que Jesus abençoe a todos vocês, que o manto de Maria Santíssima cubra vocês de bênçãos, com esse amor que Maria nos traz, que vocês possam ter saúde e paz. Que a paz de Jesus esteja com vocês e que a saúde possa também estar com vocês nas suas mentes e nos seus corpos, e que vocês possam expandir essa paz e esse amor para todo o entorno. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Depois eu pego minha melancia. Ó, vai comer para não ficar passando vontade.